Tá? Que diz isso assim, ó, em Romanos 8:28, que e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aí que palavra, pessoal. É outra palavra para encorajar vocês hoje à noite. Eu não sei como você tem andado, como você tem estado, ou talvez como tem sido as tuas dúvidas perante as tuas escolhas, perante as coisas que você está fazendo, perante sua loja, perante seus negócios, perante seus clientes. Sabe, qual é a expectativa que você está tendo? A gente está falando de mercado de bike, está falando de um monte de coisa, e a gente esquece muitas vezes assim de olhar para outras coisas que cercam a nossa vida e que, pessoal, do fundo do meu coração eu julgo mais importante do que tudo que nós falamos até hoje de bike aqui. Porque tudo que nós falamos de bike, ela só tem sentido se essa palavra que eu li hoje aqui para vocês, antes ali, ela for real na nossa vida. Ela for real. Aí a gente percebe, quando eu leio essa palavra, vamos imaginar o seguinte, olha, o autor dela, o apóstolo Paulo, quando enviou essa carta para Romanos, ele já tinha mais de 14 anos onde ele caminhava com Cristo e ele era discipulado pelo próprio Jesus Cristo, em espírito, amém? Ele não caminhou com Jesus em vida, mas o Espírito Santo foi professor de Paulo. E Paulo, quando ele escreve isso, olha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele só escreve isso porque ele havia provado isso. Entende isso? Isso não é uma frase de expressão. Ela não é uma frase de coaching, embora os coaches usam essa frase ainda hoje também. Mas ela não é uma frase motivacional, mas ela é uma frase de vivência, de que quem a escreveu experimentou muita coisa. Por que eu tenho certeza? Por que eu tenho certeza que essa frase foi escrita 14 anos depois? Porque o ministério de Paulo, ele só começa, não quando ele se converte a Cristo e ele tem um encontro com Cristo no caminho, mas começa, lógico, começou ali, mas ele começa a pregar, ele começa a visitar as igrejas, começa a visitar as pessoas levando o amor de Cristo, 14 anos depois, no momento onde ele passou a ser discipulado com o próprio Cristo. E quando ele diz que coopera, pessoal, que todas as coisas cooperam, é porque ele presenciava isso no dia a dia da vida dele. Paulo passou fome, Paulo passou frio, ele passou necessidade, ele foi preso, ele foi injustiçado, ele foi condenado. Mas mesmo nessas horas, ele conseguia enxergar a mão de Deus agindo em favor dele. Olha o sentido desse versículo de hoje. Todas as coisas cooperam, ou seja, elas contribuem. Quando essa frase está dizendo que cooperam, ela está dizendo que ela ajuda. Está dizendo que assim, que Deus, querido, ele é capaz de mover o universo em teu favor. Ele é capaz de mover todas as coisas ao teu redor, todas as coisas que estão acontecendo na vida ao teu redor, para beneficiar a tua vida. É mole isso? Ah, mas tu deve estar falando só na vida espiritual, Márcio. Eu tenho certeza que Deus se preocupa com a vida espiritual de todo mundo que está aqui. Mas não é. Não é. A gente, queridos, entenda o seguinte. A gente tem uma leve queda em querer separar o que é espiritual do que é natural. E a gente não entende que tudo é uma coisa só. Você não tem como viver o teu lado espiritual à noite, ou só no domingo, se você vai na missa ou no culto, onde você vai, ou não vai, e durante o dia esquecer disso. Não tem como ser assim. A nossa vida espiritual, ela está intimamente ligada à nossa vida física, à nossa vida natural. Não tem como separar isso. Você lembra quando o salmista Davi falava, olha, eu medito na lei do Senhor de dia e de noite? Ele não está separando a vida espiritual da vida natural dele. É justamente ao contrário. Davi não ficava lá com a Bíblia o dia inteiro lendo a Bíblia. Eu medito na tua lei dia e noite. Não fazia isso. Ou deixava de governar o povo, deixava de ir para frente da batalha para ele ficar lendo a palavra. Ele não fazia isso.
mas o que a lei de Deus estava tão enrustida nele, o amor de Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, estava tão enrustido nele, que ele vivia aquilo 24 horas por dia. Ou seja, mesmo trabalhando aí na tua oficina, onde você está, você pode estar concentrado no teu trabalho, mas o teu espírito estando conectado em Deus, a tua mente meditando nas coisas do Senhor, meditando nas coisas dele. E aí, cara, vem um detalhe que esse versículo falou ali, que eu não sei se você percebeu, mas ela diz assim, ó, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus, ele gira o mundo, ele gira as circunstâncias à tua volta para te beneficiar, se for preciso, para melhorar a tua vida física, tua saúde mental, tuas finanças, teu relacionamento com a esposa, com o marido, com teus filhos, com amigos. Ou seja, Deus não separa o espiritual do natural. Tudo o que está à sua volta, ele faz isso quando ele enxerga que verdadeiramente você o ama acima de todas as coisas. Mas como é que eu sei então? Como é que eu sei se eu amo a Deus? Eu não tenho certeza disso. Tem um versículo no Novo Testamento, queridos, que diz que aqueles que obedecem ao Senhor provam que amam a Deus. E eu quero só lembrar, quando eu falo obedecer, eu quero só lembrar duas coisas que Jesus falou aqui, que se resumia a lei do Novo Testamento. Ame teu Deus em primeiro lugar e ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, como que você pode dizer que ama a Deus se você não ama a pessoa que está no teu lado? Como que eu posso falar que amo a Deus se eu não ajudo a pessoa que está no meu lado aqui precisando de ajuda? Eu passo por ela, desvio o olhar, faço de conta que não é comigo. Que recado eu estou passando para Deus? Se eu não consigo amar o meu próximo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Pegou a chave? Pegou a chave espiritual dessa noite? Mostre para Deus que você o ame. Mostre para Deus que você o ame. E o final do versículo, pessoal, olha o que está falando ali, ó. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito. Você tem aí na tua vida, você sabe qual é o teu propósito com Deus? Talvez não é para você ser o melhor mecânico da tua região, ser o mecânico mais honesto da tua região, ser o lojista mais honesto. Se você não viu, dá uma olhada na nossa live passada, quinta passada, tá no YouTube, tá? Que lá eu falo bastante sobre sonhos, e quando eu falo dos sonhos, eu estou falando de propósito. Então você percebe que assim, essa palavra que Deus me dirigiu para entregar para vocês hoje, ela está muito associada àquilo que foi falado semana passada. Muito associada. Porque Deus faz isso aqui mesmo que a gente leu. Ele ajuda, Ele faz com que todas as coisas contribuem para nós. Se nós amarmos a Deus e se nós estivermos caminhando segundo o propósito dEle. Pegou a chave para essa noite, queridão? Pegou? Então tá bom. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe teu resto de semana. Se essa live fez algum sentido para você, entra lá depois no YouTube, no Instagram, compartilha, manda para mais alguém, ajude esse canal a crescer, para que a gente possa chegar em mais lugares ainda aí também, tá bom? Forte abraço, quero orar por você. Senhor Deus e Pai, obrigado por todas as pessoas que estão comigo aqui nessa noite, Deus, que me ouviram até agora. Eu sei que em mais um momento o Senhor falou com alguém aqui, alguém que precisava ouvir a Tua voz nessa noite, Deus, que ela possa, Senhor, verdadeiramente colocar o Senhor em primeiro lugar em sua vida, para que eles que estão aqui, Senhor, possam desfrutar dessa provisão contínua do Senhor, conforme nós lemos hoje aqui em Romanos 8, porque o Senhor se encarrega de cuidar de todas as coisas à nossa volta, para que elas colaborem para o nosso bem, Deus. Então eu peço, Pai, verdadeiramente, Senhor, que essa palavra se cumpra na vida de cada pessoa que está comigo até agora aqui, daqueles que vão assistir depois dessa live, daqueles que vão assistir daqui uma semana e assim por diante. Porque o Teu Espírito trabalha em tempo e fora de tempo, não há tempo determinado pelo Senhor ao qual o Senhor não possa atender. Legal, pessoal, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe você, bom restinho de semana, a gente se vê de novo quinta-feira que vem.